Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais uma semana, de mais um dia, com mais uma oração da noite. Estudando aqui o nosso tema, Apocalipse 7x7, uma mensagem de fé, esperança e encorajamentos. Em nossa última devocional, aqui na oração da noite, nós vimos que, na realidade, o sétimo selo, ele desencadeia uma nova série de acontecimentos que serão descritos nos capítulos 8 e até o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Revelados pelo toque das 7 trombetas, divididas em 2 grupos, o grupo das trombetas que anunciam as catástrofes naturais e o grupo das trombetas que anunciam os sofrimentos impostos diretamente aos homens. As trombetas, conforme nós vimos na última devocional, elas falam de juízos retributivos de Deus, de dimensões sobrenaturais, celestiais, trazendo sofrimentos no mundo incrédulo, em virtude das orações dos santos. Capítulo 9, versículo 4. Com o fim de puni-los, de corrigi-los por causa da oposição à causa de Cristo e a perseguição aos santos. Contudo, estes julgamentos aqui, revelados por meio das trombetas, ainda são julgamentos misturados com graça. Por isso, eles têm o propósito, além de punir os ímpios, eles também têm o propósito de adverti-los, de chamar os homens ao arrependimento. Capítulo 9, versículo 20. Portanto, fica claro para nós que antes de Deus derramar o completo juízo sobre a terra, Ele, por graça, por misericórdia, Ele oferece ainda uma oportunidade de arrependimento para os homens. Entretanto, podemos também dizer, e não podemos esquecer disso, que as trombetas, elas não têm o propósito de causar danos diretamente aos crentes, aos fiéis. No versículo 5 aqui do capítulo 8, nós podemos ver claramente que Deus ouviu as orações dos santos e os juízos sobre a terra são a sua resposta. Vejamos hoje, então, a resposta de Deus revelada por meio das 2 primeiras trombetas. A primeira trombeta está aí no capítulo 8, no versículo 7. Capítulo 8, versículo 7 diz assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e de toda a planta verde. A primeira trombeta, ela abre esse grupo que nós chamamos de o grupo das trombetas que revelam os juízos de Deus por meio das catástrofes naturais. Começa então com uma grande tempestade de granizo e grandes queimadas que são vistas pelo apóstolo misturadas com sangue. Isto enfatiza o caráter destrutivo e a severidade desses julgamentos. Contudo, este juízo destrói apenas 1/3 da terra, das árvores e de toda a vegetação. Nós temos aqui um certo paralelo, podemos fazer uma comparação com Êxodo, capítulo 9, versículos 24 até 26, quando lá nós temos a anunciação e o derramamento da 7ª praga sobre o Egito. E o texto deixa claro lá que a 7ª praga foi a praga da saraiva, ou seja, praga de granizo, chuva de granizo. Temos também uma referência em Ezequiel, capítulo 38, verso 22, aquela profecia contra Gog, lá da terra de Magog. E diz lá o texto no versículo 22, no capítulo 38 de Ezequiel: executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. Não se trata aqui, fica claro para nós, de um acidente ecológico. Não, aqui nós temos muito mais do que isso. Nós temos aqui um julgamento devastador, enviado por Deus e controlado do céu.
No texto original, o verbo queimar aparece aí três vezes, referindo que foram queimados a terça parte da terra, queimada uma terça parte das árvores e também uma terça parte da erva verde. Referindo-se a uma devastação terrível que alcançou um terço da terra, incluindo toda a flora desta área, árvores, pastos, plantações, etc. Esta primeira catástrofe, ela foi limitada a um terço. Isso mostra para nós, deixa claro aqui também a misericórdia de Deus, visto que o restante de toda a criação ficou intacto. A segunda trombeta, capítulo 8, versículo 8 e 9. E diz lá: o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas vivas do mar e foi destruído um terço das embarcações. João viu algo que parecia uma grande montanha ardendo em chamas, lançada sobre o mar. Na realidade, nós podemos ver aqui que claramente essa segunda trombeta se refere a um terrível julgamento de Deus sendo lançado ao mar, causando então espantosas calamidades marítimas. Essa trombeta simboliza uma grande confusão e comoção no mar. Isto nos faz lembrar a primeira praga lá lançada sobre o Egito, capítulo 7 de Êxodo, versículos 19 até o versículo 21. A mesma coisa que aparece lá em Salmo 78, 43, 44 e também em Salmo 105, verso 29. Ou seja, a primeira praga, quando Deus fez com que o rio Nilo e todos os seus afluentes ficasse coberto de sangue. E então toda aquela água ficou imprópria para o consumo. Em ambos os casos nós podemos ver Deus exercendo o seu juízo. A diferença do caso lá de Êxodo é que aqui esse julgamento de Deus é lançado sobre o mar. O juízo desta segunda trombeta é muito mais severo do que no primeiro caso lá em Êxodo. Nesse segundo caso e último aqui do Apocalipse, um terço do mar se tornou em sangue, ou seja, destruído, impróprio para qualquer coisa. Um terço de todas as criaturas que viviam no mar também pereceram. Um terço dos navios, das embarcações foi destruído. Isso, com certeza, está aqui também muitos dos passageiros e dos tripulantes. Da mesma forma, a catástrofe aqui desta segunda trombeta se limita a um terço. Isto continua mostrando para nós a misericórdia de Deus, visto que 2/3 do mar, das criaturas do mar e de todo o tráfego do mar continuou seguindo com a sua utilidade. Portanto, nós temos aqui 2 julgamentos que ainda estão chamando os homens ao arrependimento. Em breve, a porta se fechará em definitivo. Nas próximas devocionais, nós seguiremos, então, ouvindo o toque das outras trombetas. Que Deus te abençoe, abençoa a sua casa neste final de semana e juntos possamos continuar firmados sobre a rocha e diante do altar. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.